to grab me a partner and cut a rug up tonight. Yeah, found a place that we could forget. Salve, salve, moçada! Um apanhado geral sobre um período da história do Brasil que é a República Velha. República Velha, período que se estende de 1889, data da proclamação da República, até 1930, quando do golpe dado por Getúlio Vargas, chamado de Revolução de 30. Sobre os aspectos gerais da Primeira República, ou República Velha, os vestibulares são bem diretos e cobram temas bem específicos acerca desses assuntos. Então, coisas que o vestibulando, o estudante, não pode esquecer, Delitos. A primeira fase da República Velha é a chamada República da Espada, uma vez que o Brasil foi dirigido nos 5 primeiros anos por 2 marechais, respectivamente o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Depois nós temos aí a fase da República das Oligarquias, que é a introdução do apoio dos cafeicultores ao projeto político do Brasil. Uma época em que as questões sociais eram caso de polícia. Caso de polícia. É o período onde vai operar a chamada política do café com leite. Por falar nisso, professor Tchê. Pois não. Por favor. Agradecido para os banguelinhas de plantão. Vamos lá, vamos. O seu tem café e o meu tem leite. Isso. Então o leite vai para você. Isso. E o café para mim. Aqui, Isso, leitinho professor. no café do Lelo. Muito obrigado, professor Júlio Reiser. Café no leitinho do Tchê. Salve, salve, banguelinhas de Galera, plantão. vamos lá, café com leite. Nós vamos lembrar que nesse período do domínio das oligarquias... bom mesmo, hein? Aqui, ó. Tem um componente Não, mas especial. a dentadura vai no seu também. Pronto. Aí é bonito. Nós vamos lembrar que neste período da política do café com leite, nós vamos ter as oligarquias de São Paulo e Minas se revezando no poder. Isso quer dizer o que, professor Júlio? Que havia uma teia de relações políticas que se estabelecia desde o coronelismo, base de poder político local, se estendendo às esferas estaduais através da política dos governadores, culminando com a alternância política dos cafeicultores paulistas e mineiros. Quer dizer, nós vamos ter latifundiários locais da região sudeste se revezando no poder federal. Um presidente paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro. Salvo algumas exceções onde ocorreu uma ruptura desta máquina. Até que o Washington Luiz, em 1929, fez uma indicação que fodeu com a política do café com leite, que foi, sendo ele paulista, indicou um também paulista. A pergunta que nos vem é como é que essas oligarquias de São Paulo e Minas conseguiam se manter no poder, revezando paulista e mineiro? Eu tô com fome, Léo. Tá. Eu tô com uma puta fome, falar desse negócio de café com leite dá fome. Aí, vocês querem comer, estão servidos? Beleza. Na verdade, sim, a alternância, enquanto o Léo faz o lanche aí, ela acontecia por causa do sistema de coerção que existia. Uma coerção com relação aos eleitores, o chamado voto do cabresto, curral eleitoral, as eleições bico de pena ou a manipulação do processo eleitoral pelos chefes políticos. Claro, é importante se lembrar, assim, também na esfera estadual, nós tínhamos a política dos governadores, na qual o presidente da República, devido ao federalismo, o princípio vigente na Constituição, garantia vários direitos, troca de favores para com os chefes políticos locais, com esses deputados, com esses governadores. Garantindo assim privilégios, nomeação de cargos públicos sem concurso, patrimonialismo, favoritismo. Nessa época tinha muito assessor que era nomeado de forma fantasma e não era assessor. Nossa, coisa horrível que acontecia. Absurdo. Você tinha também a troca de favores políticos por dinheiro, uma espécie de, não sei, poderíamos inventar um nome para isso? Mensalão, talvez? Uma coisa que jamais aconteceria nos dias de hoje. Que horrível. E aí, essa alternância política, ela omitia, obviamente, os meios fraudulentos pelos quais os candidatos conseguiam chegar ao poder. E aí, lá na base do poder municipal, nós tínhamos os coronéis. Por favor, professor Júlio. O coronel é o mandatário local. O coronel é um chefe político local. O coronel tem muitos eleitores à sua disposição. Esses eleitores muitas vezes lhe devem favor. Esses eleitores prestam serviço ao coronel. Pode ser, por gentileza. E ele controla o processo eleitoral, coagindo os eleitores a escolherem os seus candidatos. Lembrando apenas que esse controle dos coronéis não é feito apenas pela via do medo, da coerção física. Muito obrigado. Mas também pela sua habilidade em trocar favores com os sertanejos, com os populares.
Como, por exemplo, batizar o filho do sertanejo, se tornar o painho, comprar na vendinha do sertanejo, auxiliar o sertanejo quando ele precisa ir para uma cidade maior, uma vez que o governo nessa época não é assistencialista. Então o povo precisa dos favores do dito coronel, do coronelismo. Por isso a base política era tão forte assim. Você pegou o meu, cara, o teu da dentadura. Ah, tudo bem. Acho que eu ia falar de boca cheia. E aí nesse período nós vamos ter uma alternância de poder. A gente vai agora fazer aqui um ping-pong, enquanto a gente come, falando os presidentes da República Velha e quais foram os grandes fatos, os fatos marcantes do seu governo. Começando com você, professor Júlio Reiser. Marechal Deodoro da Fonseca, responsável aí pela convocação da Assembleia Constituinte, pela primeira Constituição Republicana do Brasil e pela renúncia, menos de um ano depois de ter sido eleito indiretamente. Legal, na sequência nós vamos ter Floriano Peixoto, no qual nós vamos assistir a revolta federalista, a revolta da Armada no Rio de Janeiro e a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que ambas queriam depor o presidente Floriano Peixoto. Que se manteve, né? E não foi depois por nenhuma delas. É no governo de Floriano Peixoto também que nós vamos ter o início da Guerra de Canudos. Muito bem, que vai ser concluída no governo seguinte, no Prudente de Moraes, primeiro presidente civil que resolveu a questão de Canudos e buscou como ninguém o apoio dos coronéis. Ninguém antes dele, mesmo os dois presidentes anteriores, tinha obtido tanto apoio como o Prudente de Moraes. O Campos Salles, que é o próximo presidente, vai ser o cara que vai dar início a esse sistema de revezamento, que vai consolidar a política do café com leite. Depois veio Rodrigues Alves. O presidente é responsável pelo quadriênio progressista, uma série de transformações pelas quais o Brasil passou como consequência dos empréstimos adquiridos no governo de Campos Salles. Já no governo Rodrigues Alves acontece a revolta da vacina contra a lei de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. Logo na sequência, a gente tem a eleição de Afonso Pena. O aeroporto, né? Aeroporto Afonso Pena, isso mesmo. O Afonso Pena destaca também a Conferência de Haia, na qual, com brilhantismo, ele defendeu os interesses nacionais frente aos interesses estrangeiros. Rui Barbosa, inclusive, né? Na Águia do Haia. O Rui Barbosa, Águia de Haia. Depois veio o Nilo Peçanha, que criou o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, tendo uma preocupação, o Estado, né, criando a preocupação com a questão indigenista, preocupação essa que anteriormente pertencia aos jesuítas. Aí vamos ter o Marechal Hermes da Fonseca, a política das salvações, visando diminuir o poder das oligarquias rurais, gerando descontentamentos na região Nordeste com a sedição do Padre Cícero. E aqui na nossa região, sudoeste do Paraná, nós vamos enfrentar a chamada Guerra do Contestado. Camponeses versus latifundiários locais. Uma guerra com forte clima messiânico. Que terminou no governo de Venceslau Braz, presidente aí que governa o Brasil de 14 a 18, responsável também pela implantação da indústria no contexto da Primeira Guerra Mundial. Uma indústria voltada para a substituição das importações. Na sequência a gente vai ter a eleição de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa que vai logo já nos primeiros anos do seu governo enfrentar as primeiras mobilizações dos tenentes. Os primeiros tenentes começam a protestar já querendo a moralização da vida política brasileira no governo de Epitácio Pessoa. Fala do Arthur Bernardes também. Arthur Bernardes vai ser marcado pelo auge das mobilizações tenentistas, uma vez que já a sua cerimônia de posse quase foi interrompida pelos tenentes. Nós vamos ter o golpe dos 18 do Forte no Rio de Janeiro. Apenas 17 tenentes e um civil pegam em armas. E 2 anos depois nós vamos ter o levante tenentista de São Paulo. Fala do Washington Luiz também. Antes disso, eu queria falar da Coluna Prestes. Posso? Pode. A Coluna Prestes surgiu da unificação das lutas dos paulistas com os gaúchos, que vão se encontrar aqui no oeste do Paraná, mais precisamente próximo à Foz do Iguaçu, região ali de Santa Helena, litoral paranaense. E aí nós vamos ter a Coluna Prestes percorrendo 17 estados brasileiros, 25 mil quilômetros, mais de 50 conflitos contra as tropas do governo, nenhuma derrota. Washington Luiz com o lema governar é abrir estradas e que questão social é caso de polícia. Vai mandar descer o relho nesses movimentos. Regaça. Washington Luiz ainda vai ver a crise de 29, assolando a agricultura brasileira, a economia brasileira vai à bancarrota e isso abre precedentes para a crise sucessória, quando ele, em vez de apoiar o candidato mineiro, apoia um paulista. Tá com fominha aí, professor? Crise sucessória, vai que eu estou acompanhando. Crise sucessória, apoia um paulista e Minas Gerais rompe com o presidente Washington Luiz, culminando
tá? Logo após a eleição, no golpe dado por Getúlio Vargas. Eu vou comer aqui, senão eu vou ficar sem. Galera, valeu, um abração, República Velha, é isso, valeu. Hein? Brush on our latest false lash effect. New L'Oreal False Lash Flutter Mascara. Our unique double-winged butterfly brush. Lashes appear volumized and stretched outwards like wings. Winged out, full-on fluttery volume. Lashes look fanned to the extreme, like butterfly wings. New False Lash Flutter from L'Oreal Paris. Now dazzle with new Color Riche electrically smoky quads from L'Oreal. Refresh your summer workout with Running Track Summer 2013. With over 50 high-energy tracks to kickstart your New Year's resolution. Running Track Summer 2013 from Ministry of Sound. Head Candy presents Las Vegas featuring Avicii and Nicky Romero. New York closed mix from Treasure Fingers. And Los Angeles featuring Shapeshifters, Toca Disco and many more. Available this time, out now.